Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Jesus não abandona a sua igreja. Antes de subir ao céu, na ascensão, deixa aos apóstolos uma promessa que vai sustentar toda a vida cristã, toda a vida da igreja, o envio do Espírito Santo. Não é simplesmente um consolo para o momento da despedida, da separação, já que Jesus vai ao céu e diz que não vos deixarei órfãos. Mas não é um simples consolo, mas a garantia de que a igreja, toda a obra de Deus que Cristo realizava no mundo, continuará a ser realizada. E que a missão de Cristo vai ser continuada pelos apóstolos, mas que vai ser realizada através deles, mas que Deus é quem vai realizar, o Espírito Santo é quem vai realizar. Então, que eles não se apoiem apenas nas suas capacidades humanas, mas principalmente da força do Espírito. E Jesus sabe que sem essa presença divina, tudo se deteriora, como observamos na paixão do Senhor, Os apóstolos fugiram, debandaram, um negou, o outro traiu, E a alma esfria. Jesus tinha avisado: orai para não cair em tentação. Por isso, promete o Espírito Santo e recomenda aos apóstolos esperar o Espírito Santo, perseverar unidos na oração. E o lugar onde o Espírito Santo virá, que é o cenáculo, é uma imagem dessa atitude interior. Ali estão os apóstolos perseverando com Maria, mãe de Jesus, unidos na oração, recolhidos, cheios de esperança. E eles não estão ali no cenáculo fazendo planos futuros para a igreja, pensando como nós vamos evangelizar o mundo. Não se apressam, não se pedem atividades exteriores, permanecem em oração, como quem sabe que tudo que está para começar, que é a vida da igreja, só pode ser realizada por Deus. Como Jesus tinha dito: sem mim nada podeis fazer. Mas essa espera do Espírito Santo está cheia de fé. E a alma que quer receber o Espírito Santo precisa entrar nesse clima de silêncio interior, de oração perseverante, de fomentar desejos sinceros de conversão. E essa promessa de Cristo nos mostra também que a vida sobrenatural, a vida espiritual, não é uma questão de esforço humano, mas é principalmente um dom de Deus. Me recordo que o cardeal Ratzinger, por ocasião do centenário do nascimento de São José Maria Escrivá, escreveu um artigo muito bonito, em que ele dizia que São José Maria deixou Deus agir nele, e que a santidade é isso, deixar Deus agir em nós. A gente pensa muito que a santidade é questão de esforço, de luta, e não, é mais de correspondência aos dons de Deus, às inspirações de Deus. É bonito a gente observar essas imagens, que os hinos
do Espírito Santo. Então, existem vários hinos católicos sobre o Espírito Santo que colocam para descrever quem é o Espírito Santo. Falam do fogo que aquece e purifica, da água viva, né? O próprio Jesus usou essa imagem da água viva, né? Do hóspede silencioso da alma, que está no mais íntimo da nossa alma, ele dá paz. E o Espírito Santo não quer vir apenas de vez em quando, ele quer morar dentro de nós. E os evangelhos, agora antes do Pentecostes, vão recordar isso, né? Aquele que me ama, cumpre os meus preceitos. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Então, essa é uma coisa maravilhosa, né? Jesus era Deus conosco e viveu conosco. O Espírito Santo é Deus em nós. E uma pessoa batizada, né, assim que é batizada, ela é templo do Espírito Santo. Como sacrário, podemos dizer que é templo de Jesus Cristo, que está aqui, né? Uma alma em graça é templo do Espírito Santo. Podemos pensar também na inabitação, esse é o termo, da Santíssima Trindade, como o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho, né? Também as três pessoas estão, a gente é templo da Trindade também. E será que eu já pensei nisso com profundidade? Que eu tenho Deus na minha alma em graça? Uma história muito conhecida que São José Maria contava muitas vezes. Você vê que ele gostou muito dessa história contada por um filho seu, um filho espiritual. Uma pessoa do Alto Presidente era caminhoneiro. No Alto Presidente tem pessoas de todas as classes sociais. E isso aconteceu, se eu não me engano, na Espanha. Um padre estava em crise vocacional e tinha decidido abandonar sua paróquia, né? E foi para a beira da estrada e pedir carona, né? O caminhão era alto e quando o caminhão parou, ele perguntou, vai sozinho? Né? Para saber se tinha espaço para ele, né? E esse caminhoneiro, que era o Opus Dei, falou assim, vou sozinho. E o padre percebeu que ele titubeou para dizer que ia sozinho. Quando entrou no caminhão, ele só está sozinho, porque o senhor demorou para responder. E aquele caminhoneiro falou assim, eu não sei se o senhor vai entender, mas eu nunca vou sozinho. Eu vou com Deus na minha alma em graça. E aquele padre que estava em Cristo falou, para o caminhão, eu vou descer. Aí contou, né, que ele estava abandonando, mas diante de uma fé tão grande daquele homem, Deus serviu para que ele voltasse, não abandonasse, né, o seu ministério. Mas eu sempre vou com Deus na minha alma em graça. E se eu não estou em graça, porque eu cometi um pecado grave e perdi a graça de Deus, eu tenho que recuperar o quanto antes. São José Maria chegava a dizer, não há nada melhor do que viver na graça de Deus. E o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o princípio interior da vida sobrenatural. Não podemos reduzir a vida cristã, como dizia, a esforço humano, boas intenções, práticas exteriores de piedade. É com o Espírito Santo que tudo isso ganha profundidade, intimidade, unidade. E quando notamos a nossa fraqueza, é que devemos recorrer mais ao Espírito Santo. São Paulo chega a dizer, o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, da fraqueza humana. Quando a alma se sente incapaz de rezar, invoca o Espírito Santo, ou de recomeçar na vida espiritual, ou de vencer uma tristeza, ou de ordenar os seus afetos que estão desregulados, por assim dizer, né? Então o Espírito Santo, ele vem ao auxílio da fraqueza humana. Quando tudo parece árido, sem sabor, ele reacende a alma, reacende a chama da alma. Onde há dispersão, ele cria recolhimento. Onde há confusão de ideias, ele ilumina. Onde há abatimento, ele fortalece e anima.
Então, a santidade não nasce de um voluntarismo tenso. Eu lembro de um dos contos de João Guimarães Rosa, né? Hora Verde, Augusto Matraga. O personagem diz: eu vou para o céu, nem que seja a porrete. E ninguém vai para o céu a porrete, né? Eu vou conseguir, né? Com a minha força eu vou chegar lá. Esquece, né? Eu vou para o céu se eu corresponder às graças de Deus na minha vida. E graça de Deus não falta. E o Espírito Santo informa todas as faculdades concretas da pessoa. A inteligência para entender como Deus entende a vida e as coisas. A vontade para querer o que Deus quer. A memória para guardar as coisas que nos levam a Deus, não as coisas que nos afastam de Deus, né? E os afetos para que sejam direcionados a Deus, a imaginação, a sensibilidade. E ele age em todos os momentos, não só na oração. Oração, sem dúvida, né? O próprio São Paulo diz que o Espírito Santo nos leva a clamar: Abba, ó Pai. Quando a gente consegue fazer uma oração filial, é o Espírito Santo que nos está dando essa consciência de que somos filhos, né? Não sei se sabem um episódio na vida de São José Maria, alguns aqui eu sei que sabem, que ele ia num bonde em Madrid em 1931 e pelo dom da piedade, ele começou a sentir que Deus lhe falava: tu és meu filho, tu és Cristo, tu és meu filho, tu és Cristo, né? E ele, totalmente tomado por Deus, começou a falar Abba Pater. Exatamente é o que São Paulo diz: o Espírito Santo nos leva a clamar Abba, ó Pai, né? Ele totalmente ficou andando pelas ruas de Madrid, porque ele desceu do bonde, 1h30, 2 horas, não sabe quanto tempo, só falando isso: papai, pai, papai, pai. Abba Pater é isso, papai, pai, saboreando isso. E São José Maria diz que ficou gravado na sua alma com uma chama acesa para nunca mais apagar essa realidade: eu sou filho de Deus. E, de certa forma, eu sou Cristo. O Espírito Santo nos torna Cristo, né? De certa maneira, nos identifica com Cristo. Eu posso amar como Cristo amava, pensar como Cristo pensava, servir como Cristo servia, trabalhar como Cristo, que fazia tudo bem feito, porque eu tenho o Espírito Santo na minha alma em graça. Não seria impossível amar como Cristo ama, né? E fazer as coisas como Cristo faz. Então, devemos pedir ao Espírito Santo que seja realmente o princípio do nosso agir, que ele ilumine os nossos pensamentos, purifique o que nós amamos, fortaleça o que nós decidimos, ordene o que fazemos. Então, se o Espírito Santo é o princípio da vida sobrenatural, então a disposição fundamental da alma com relação a ele é docilidade. Que não é perder a liberdade, mas se tornar mais livre por fazer a vontade de Deus. E quando o coração está muito unido a Deus, a pessoa se torna pronta para acolher a sua vontade. O exemplo mais maravilhoso disso é Nossa Senhora, quando recebe a missão, né, o anúncio do anjo, que ela seria a mãe de Deus. Prontamente ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra, porque ela sabia que não há nada melhor do que seguir a vontade de Deus, né? E é bonito ver esses grandes santos, né? Santa Teresinha, São José Maria diziam a mesma coisa: eu não me lembro de ter dito não consciente a Deus. Isso é muito, né? A pessoa vai... Porque Deus às vezes nos pede coisas e a gente diz não. Às vezes não diz não, ele fala depois. A gente enrola a Deus, né? Mas a gente acaba dizendo não.
né? Ao deixar as coisas para depois, ao enrolar, né? E São José Maria dizia, e Santa Teresinha também, eu não me lembro de ter dito não a Deus, a nada que Ele tenha me pedido, né? Se uma pessoa faz isso, a vida dela se transforma numa maravilha, porque graça atrai graça. Quem corresponde à graça recebe mais graça. E do contrário também é verdadeiro, infelizmente. Quem começa a dizer não a Deus vai rapidamente degringolando, né? Se afastando de Deus. Os apóstolos, antes de Pentecostes, eram homens hesitantes, fechados, com medo. E depois da ação do Espírito Santo se tornam audazes. Eles estavam no cenáculo antes com as portas fechadas. Quando Jesus ressuscita, eles estavam com as portas trancadas. Estava tudo trancado, porque tinham medo de serem perseguidos. Jesus foi, nós também seremos, né? E realmente foram perseguidos, né? E depois, quando vem o Pentecostes, eles abrem as portas e começam a pregar. No primeiro dia, São Pedro prega e 3.000 pessoas se convertem, né? E também acontece aquele grande milagre, né? Que cada um escuta na sua própria língua, né? Uma coisa bem extraordinária, né? Mas mostra que a ação do Espírito Santo nos transforma. E devemos deixar Deus agir, ter essa abertura interior. Só que o Espírito Santo não entra de uma forma, eu diria, agressiva, violenta. Normalmente ele sussurra a sua vontade, né? E na vida cotidiana, essa docilidade se manifesta em gestos muito concretos, né? Então, por exemplo, calar quando não convém falar. Às vezes o Espírito Santo nos diz, dá esse sopro, não fala agora, fica quieto, né? E a gente vai lá e fala, né? E a gente não é dócil, né? Às vezes o Espírito Santo dá uns toques bem concretos, arruma essa mesa que está uma bagunça. É a voz do Espírito Santo? Pode ser, né? E às vezes deixa assim, depois eu arrumo, né? Em várias ocasiões o Espírito Santo vai pedindo, dá um conselho para essa pessoa, né? Fala que a gente tem que ser dócil e discernir, né? Mas quanto mais a pessoa está unida a Deus, mais ela percebe quando Deus está pedindo algo. Percebe essas moções discretas, essas inspirações que nos pede uma resposta rápida, generosa. Então, o Espírito Santo guia a alma por toques suaves, inclinações boas, luzes breves, bons desejos. Então, se a alma vai acostumando a dizer sim nessas ocasiões, vai adquirindo uma sensibilidade espiritual. E o coração vai se tornando mais livre, mais decidido, mais disponível para Deus. Já falávamos na primeira meditação dos dons do Espírito Santo. Mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais, né? O dom da sabedoria, né? Que o Espírito Santo nos dá, nos faz descobrir que estar com Deus é o melhor da vida. Quando Jesus está com Marta e Maria, Marta dá aquela bronca em Jesus: Senhor, não te importa que eu fique sozinho no serviço da casa enquanto minha irmã está aí, né? E Jesus fala: Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então, Maria tem o dom da sabedoria. E ela escolheu a melhor parte, o melhor, que é estar aos pés de Jesus, ouvindo a Jesus. Então, será que eu estou cuidando da melhor parte da minha vida, que é estar com Deus? Os momentos que eu estou com Deus? E a sabedoria nos faz perceber isso, saborear que não tem nada melhor do que estar com Deus.
quando reza diante do sacrário, quando participa da missa. Então, a sabedoria torna o coração mais simples, mais livre, porque ensina a amar o que realmente permanece para sempre. Então, o entendimento, né, nos faz perceber, por exemplo, a ação do Espírito Santo na nossa alma, que tudo deve ser ordenado a Deus, né, e que a finalidade da nossa vida é ir para o céu, é a vida eterna. Então isso simplifica muito, né? A revelação fala isso, que nós somos criados por uma vida eterna, né? E nós vamos vivendo disso, né? O dom da ciência, né, ajuda a ver as criaturas em sua medida verdadeira. O dom da ciência não nos torna cientistas, né, eruditos, não, mas nos leva a perceber as coisas do mundo que são boas, né? E muitas coisas do mundo são boas, mas que elas também são relativas, não devem ocupar o lugar de Deus. E quantas vezes a pessoa absolutiza um sucesso, uma opinião alheia, um projeto profissional, uma dificuldade familiar, parece que aquilo é o centro do mundo, e não é o centro do mundo. Então, o Espírito Santo leva a relativizar sem desprezar essas coisas, mas usar as coisas sem se prender a elas. Então, um trabalho bem feito, uma convivência harmoniosa, um estudo exigente, tudo isso é muito valioso. Mas o dom da ciência nos leva a não confundir um meio com o fim. O fim é direcionar nossa vida a Deus. Os outros são meios para eu chegar lá. O conselho, né? Especialmente precioso na vida prática. Há decisões que não se tomam só com raciocínios, porque envolvem pessoas, tensões interiores. E o dom do entendimento ilumina para saber o caminho certo. Quando é preciso escolher entre falar ou calar, insistir num ponto, por exemplo, com um filho, ou ceder, tomar uma iniciativa ou simplesmente esperar, no apostolado, no procurar aproximar as pessoas de Deus, quando é hora de falar e quando é hora de escutar, o modo de corrigir sem ferir, a maneira de ajudar sem ser invasivo. E é difícil a gente acertar nessas coisas, mas o Espírito Santo nos ilumina e diz, é por aqui. A fortaleza sustenta a alma quando o bem custa. A gente pode pedir esses dons, né? Quando algo nos custa, a gente sabe que é o caminho que Deus nos quer levar, mas aquilo é difícil, é árduo. Por exemplo, perdoar alguém, mas é difícil, né? Então, vou pedir o dom da fortaleza para Deus, para conseguir perdoar. Para um jovem, às vezes, resistir a uma pressão do ambiente, da faculdade, né? Tem que ter fortaleza, porque não é fácil. Uma pessoa que continua a sua missão no meio da aridez, um cristão que não abandona a oração, apesar das distrações e da falta do gosto sensível. A fortaleza não elimina a fraqueza humana, mas faz com que a fraqueza humana não vença. E permite começar de novo, suportar as dificuldades, perseverar, carregar a cruz sem dramatizar. Na piedade, né? Já falava que nos torna filhos de Deus, mas nos gera uma ternura também, uma ternura espiritual, que nos leva a chamar Deus de papai, de pai, amorosamente. E uma pessoa que se sabe filho de Deus, se sente filho de Deus, reza com naturalidade, agradece com espontaneidade, pede ajuda sem constrangimento, oferece seu trabalho com simplicidade. Basta ver a vida de Cristo, né? Pai, te dou graça porque revelaste essas coisas aos pequeninos.
Pai, te dou graça porque me escutaste. A oração de Cristo é simples, e toda hora ele está falando com o Pai, até na cruz. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Uma oração filial, mas simples, né? Oração de Cristo. E a piedade nos leva a saborear a missa, a visita a Jesus no sacrário, o rosário. O temor de Deus, que nos leva a reagir, né? A cortar com uma situação de pecado. Eu não quero perder o amor de Deus. Agora, eu me recordo uma vez, muitos anos, né, que uma pessoa que foi a Lourdes falou que Lourdes parecia um pedacinho do céu, dizia essa pessoa, né? A presença de Nossa Senhora é muito forte lá. E quando ele esteve em Lourdes, e sentiu essa presença maternal de Maria, ele falou assim: eu escolhi Maria. Não quero mais saber de pecado, né? Eu escolhi Maria, né? Eu achei tão bonita a forma que ele falou, né? Acho que ele tinha que cortar alguns pecados. Ele falou assim: não vou trocar isso por um pecado, não tem comparação, né? Eu não quero perder esse amor de Deus, né? E não se trata de viver tenso, mas vigilante, sim. Então, esses dons vão atuando de uma maneira muito forte na alma. E o apostolado também nasce daí. E vamos encerrando, porque já estamos na hora, né? No cenáculo, junto com os apóstolos, está também Maria. E sua presença ali não foi acessória, mas foi fundamental. A igreja que se prepara para receber o Espírito Santo se prepara com Maria. Estão reunidos em oração com Maria. Com Maria que a oração adquire essa profundidade, torna-se mais filial, mais dócil. Maria acolheu o Verbo de Deus, Jesus Cristo, da Anunciação. E agora está presente no nascimento visível da Igreja, no Espírito Santo, né? Como mãe da Igreja nascente, né? Como modelo perfeito da alma dócil à ação de Deus. É como se a Virgem Maria nos dissesse, sem dizer: deixai-vos conduzir pelo Espírito Santo, como eu sempre deixei de conduzir na minha vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.